9h03 nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 27 de abril do ano de 2023. Estamos tendo o prazer mais uma vez de receber em nosso estúdio a nossa jornalista Priscila Pimentel, Álvaro Pereira e hoje o nosso convidado Capitão Humberto. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Um prazer enorme receber aqui o Capitão Humberto de Oliveira, ele que é o comandante da 98ª Companhia da Polícia Militar aqui de Coromandel, não é, comandante? A presença do Capitão Humberto aqui, ao vivo, nos estúdios da Gerais FM, não é nenhuma novidade para os ouvintes, porque ele está aqui frequentemente conversando com a Priscila sobre os fatos, as ocorrências do dia a dia. A novidade é que hoje nós teremos uma nova abordagem, né? O capitão vai falar com a gente sobre questões de segurança pública de uma maneira geral e nós vamos começar falando do problema da violência nas escolas, né? Há um temor muito grande de que novas ocorrências possam se dar. A Polícia Militar está muito atenta a essa questão, o Ministério Público também de Minas está muito atento a essa questão e o Capitão Humberto poderá falar com a gente mais, vamos dizer assim, em detalhes, né, sobre todas essas questões. Bom dia, capitão. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Gerais FM nessa maravilhosa manhã de quinta-feira. É uma satisfação imensa voltar a esta casa aqui. Eu que estive aqui já segunda-feira. Então, assim, trazendo as principais informações, notícias em relação a Coromandel, a Badiz Dourado. E nesse momento, como bem diz o Álvaro, né, de intranquilidade, de insegurança aí, né, momentânea, esperando que seja momentânea, envolvendo os educandários, tanto de Coromandel quanto da Badiz Dourado. Pois é, a gente não estava acostumado com esse tipo de problema aqui no Brasil. Quando a gente ouvia falar em violência em escolas, geralmente eram notícias vindas dos Estados Unidos e parecia uma coisa muito distante da nossa realidade. Porém, os dados mostram aqui, né, que já foram 12 atentados realizados desde 2011 em unidades de ensino em todo o país. Sendo que aquele caso de Janaúba, houve um massacre numa escola em Janaúba, né? Foi o mais fatal, com 13 mortes. E nós temos aqui que o Ministério Público de Minas Gerais identificou, né, 11 jovens que divulgaram ameaças de massacres em escolas e incentivaram ataques em unidades escolares do Estado. Então, de alguma forma, essa ameaça ainda existe. Né? A gente não sabe exatamente a causa disso, o que está provocando essa onda de violência, mas aí o senhor poderia falar um pouco mais sobre a gente sabe que a Polícia Militar está entrando mais fundo nessa questão. Sim, o que a gente tem de comum em todos esses ataques que o senhor bem citou aí, entre outros, né, a gente pegar uma série histórica um pouco mais voltada para 2005 para cá, é o fator psicológico que envolve o agressor motivado, né? E aí a gente teria que estudar, e aí ultimamente temos conversado muito nas escolas em geral, né, que a identificação de potenciais agressores ainda, né, nas tenras idades escolares, né? Uhum. E aí trabalhar esta questão, né? São aqueles indivíduos com propensão até mesmo ali entre as crianças aqui nas escolas, e não é diferente em Coromandel. Tem um caso aqui em Coromandel, me permite citar, não vou reservar o nome das pessoas, de uma criança, né, que comentou num grupo de alunos que iria para a escola com algumas facas, né? A criança tinha nem 10 anos de idade, né? Então isso aí já é um caso ser estudado, levar um caso psicólogo, juntar um grupo de funcionários, psicólogos, especialistas, né? Especialistas nesse caso. E aí o que a gente tem de ideia, né, empiricamente falando, né, mas há estudos já direcionados nesse caminho, que é estudar o fator psicológico desses agressores todos, né? Porque em algum momento ele não avisa, viu, Álvaro? Esse agressor motivado e que vai atacar a escola, ele não avisa. Esse não costuma ameaçar, não, né? Não. Ele vai, e aí a gente tem que proteger, tentar identificar ele aí, né, dentro das escolas, né, enquanto é possível. É o caso do bullying, né, que depois agora, a gente vai falar. Capitão, o fato é que por trás disso parece existir um fenômeno chamado internet, né? Antes da internet não havia praticamente esse tipo de problema. Até que ponto essas crianças estão tendo acesso cedo demais à internet e a conteúdos que os pais talvez devessem fiscalizar? Boa pergunta, Álvaro.
nos estudos recentes nossos aí, né, pesquisas, leituras que a gente tem feito, o que envolve, né, essas fake news, essas questões envolvendo diretamente as escolas, vamos falar diretamente, é o fator psicológico que envolve as crianças com alguma mente pensante, né, por assim dizer. E aí alguém, né, lá em São Paulo, o Ministério Público, semana retrasada, identificou uma menina que criou essas questões aí de ataque à escola, e a gente vê o fator psicológico, e aí é onde que os pais, né, dos alunos têm que trabalhar essa questão, porque eles envolvem a criança numa atmosfera que eles não podem contar para os pais o que vai fazer. Né? E aí a internet propaga isso com mais facilidade. Hoje qualquer criança está tendo acesso ao celular e os pais muitas das vezes não acompanham, né? Infelizmente é uma realidade que nós temos que trabalhar da agora para frente, né? Com essa ascensão, né? Tem estatística que fala de praticamente 1 ou 2 celulares por pessoas, a depender da localidade, né? Por família, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão do psicológico. Temos os jogos, e me permite me falar sobre isso aí, que muito disso tem a ver com jogos de internet, alguns jogos que envolvem, não todos, né, vamos por assim dizer, vamos né, colocar questões negativas em todos os jogos, mas a Polícia Militar tem atuado no sentido de identificar alguns jogos que envolvem as crianças e adolescentes, jogos de internet, né, numa atmosfera que eles têm que, para passar de fase, eles precisam cumprir alguns requisitos. Dentre eles, automutilação, como nós temos lembrado aí, que é o jogo da baleia. Temos o outro aí também usando desodorante. E agora, né, ataques à escola, supostos ataques à escola. Graças a Deus, em Coromandel, se me permite já trazer aqui para a nossa realidade, todos os casos que nós identificamos, não havia potencial lesivo, né, dessas denúncias de ataque aqui, embora elas tenham chegado pela internet, né, pelas redes sociais aí, nós não visualizamos nenhum ataque aqui em Coromandel e região lesivo. Não. Agora, a Polícia Militar de Minas lançou a Operação Proteção Escolar, não é isso? Sim. Isso foi no dia 10 de abril. 10 de abril, né? Sim. E em que consiste essa operação da Polícia Militar? 10 de abril, um dia emblemático, foi quando chegou para nós aqui em Coromandel as primeiras denúncias, né, de ataques. Que essa menina lá de São Paulo, devidamente identificada pelo Ministério Público de São Paulo, de Minas Gerais, a Polícia Civil, Polícia Militar, conseguimos identificar essa menina. Começou dia 10. O que acontece? A Polícia Militar trabalha com planejamento estratégico de lançamento de policiais militares na cidade, né? A gente tem um controle, né, da onde que tem acontecido os crimes em Coromandel. E aí o policial militar, ao entrar de serviço, ele já entra com o que a gente chama de cartão-programa. Ele tem uma rota pré-estabelecida. E aí, a partir desse dia que foi desencadeada essas informações de possíveis ataques, eu alterei o planejamento. O policial militar, ao sair de serviço, ao invés de patrulhar determinada rua, determinado setor da cidade, ele ia para onde? Pedro Cunha, diretamente para a escola, direcionar nossos esforços para a escola. E assim tem sido desde então, né? Não só o patrulhamento em volta da escola, que é trazer segurança subjetiva do lado externo, mas também dentro da escola. Veja bem o tanto que nós aprendemos. Eu passei a conhecer diretores de escola, funcionários, que a gente não tinha contato, né? Então, o policiamento da escola foi reforçado, direcionado, né, para esse local. Paralelo a isso aí, foi solicitado junto ao comando do 46º Batalhão, em patrocínio, um reforço no policiamento, e aí esse reforço veio. Dia 20, que seria a data, né, o dia D, né, desses ataques, recebemos um reforço considerável, e aí nos nossos aí 27 educandários, tanto municipal e estadual, tivemos aí policiamento. E com relação a essa data do dia 20, acabou que foi tudo realmente parte de uma grande ameaça, né? Isso não se traduziu em fatos concretos. Né? Como graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças aí à participação dos pais também, nos ajudar a identificar as fake news, trazer para nós a informação de que teria possíveis ataques. A Polícia Militar teve como atuar em cima dessa fake news, fazendo a devida checagem e dar um retorno, né, se é ou não, né? Foi o que aconteceu em alguns educandários, nós fomos acionados, deslocando lá, verificamos, né? Me permite aí um exemplo muito rápido aqui, o caso em Abadias Dourado de um educandário, né? Logo aí, depois do dia 10, tomando conhecimento, que foi numa segunda-feira, na quinta-feira nós já tínhamos todas as pessoas devidamente identificadas.
Os dois autores da voz, fizemos uma depuração da voz do WhatsApp lá, onde que tira aquela parte que causa uma rouquidão na voz, né, ameaçadora, né, e pela voz natural, apurada, chegamos às duas crianças, né, por assim dizer, crianças. É incrível isso, né, que crianças tenham essa malícia de alterar a própria voz para não serem identificadas, né? A tecnologia, né, faz isso. Agora, a gente tem que atentar também para o fato de não ser só a escola pública. Eu tenho conhecimento de uma escola particular de Uberlândia, várias unidades, onde a unidade da fase inicial da educação, o aluno maior estava ensinando os menores a se enforcarem. Então, o senhor falou da questão psicológica, os pais têm que ficar atentos. Tem que ficar atentos. Me permite aqui, né, relatar para vocês a leitura de um livro, né, que ele ensina, ele traz uma reflexão, Álvaro. A gente é muito preocupado a gente ser, que os filhos da gente, melhor corrigindo, não seja vítima de bullying, de agressão na escola. Mas o livro traz para nós, Pedro Cunha, Priscila, uma reflexão ao contrário, a gente se preocupar do filho da gente não ser o autor do bullying na escola, né? E os pais tendem a proteger muito os filhos e acharem que eles são sempre vítimas, né? Aquela situação, você apanhar na escola, você apanha aqui. Mas se você, né, bater na escola, como vai ficar? Né? Então, assim, o pai protege o agressor. Então, orientação, alerta aos nossos pais. Eu sei da nossa audiência que é muito boa, Monte Carmelo, Badia, Coromandel e outras cidades aqui. Vamos olhar a mochila dos seus filhos, né? Olhar o que eles andam acessando, basta olhar o histórico do celular, conversar com o professor do seu filho, porque às vezes é ele que é o agressivo. E aí a gente tentando proteger, mas, né, às vezes é ele que é o brutão, né? Mas o fato é que a Polícia Militar, especialmente em Coromandel e região, está mantendo um contato muito mais estreito a partir de agora com as escolas, né? Sim, em resumo, né, a gente aprendeu muito com isso, né, tanto a questão dos gestores e por parte da Prefeitura, da Câmara Municipal, a Polícia Militar, o Poder Judiciário, nós aprendemos muito, conseguimos com isso, identificar falta de concertina nas escolas. A Prefeitura já está tomando conhecimento disso, está tomando as devidas providências, câmeras de vigilância, né? Detectores de metais, né? Melhorar os muros, a Polícia Militar, né? Ter uma atenção um pouco melhorada para a questão das escolas, né? O policiamento direcionado para as escolas. Então, eu acho que aqui a gente sai desse momento difícil, onde pais deixaram de levar filho para a escola, perderam o conteúdo, foi o aprendizado disso aí. Prova disto, né, que a gente fez uma ação no dia 20 mesmo, no dia dos ataques aqui no bus do Goiás, Celestino Dairo, Gerson Coutinho, né, com a Israel Pinheiro. Fizemos uma belíssima ação onde distribuímos aí, né, dicas de segurança, uma cartilha de proteção escolar para os pais que lá passaram. Ação essa que vai se prolongar nas outras escolas, inclusive nos distritos rurais, Mateiro, Panto, e Alegre, Santa Rosa, né? Onde que tiver escola, né? No Santo Inácio, né? Com dicas de segurança, né? São aproximadamente 9 dicas. E essa dica... Relata aí rapidamente, assim, quais são as principais dicas aí nessa cartilha. Olha, o que foi o tema nosso aqui, trazendo aqui para o nosso tema. Não acredite em fake news, né? Uma delas, não acredite em tudo que você vê na internet. Muitas pessoas gostam de divulgar notícias falsas pelas redes sociais para causar medo. Se chegar até você algum conteúdo suspeito ou violento, não passe para frente. Comunique seus pais e acione a Polícia Militar. Outro aqui, respeite os professores, siga as orientações dos professores, diretores e do policial militar que visitar a sua escola, né? Uma muito importante aqui, denuncie postagem de ameaça. Caso você se depare com algum conteúdo nas redes sociais relacionados a ataques a escolas, acione o 190 e passe para a Polícia Militar verificar a situação. Assim, toda a comunidade ficará, né, protegida. São algumas das dicas que foi distribuído e vai continuar, porque nós temos 5.000 panfletos deste já impresso, pronto para ser distribuído numa ação conjunta entre a Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Polícia Militar. Muito bem, capitão. Vamos falar sobre um outro assunto que também aflige muito a população, não só de Coromandel, mas de toda a região, de Minas, Brasil, que é o problema das drogas, né? Sim, e esse é um problema permanente que a gente tem que conviver com ele. Não há muitos anos é dessa forma, né?
e o que se tenta é minimizar o problema. Como é que está essa questão do combate ao tráfico, principalmente tráfico de drogas aqui em Coromandel e região? Coromandel, né, a gente olhar no plano geográfico estratégico da distribuição do município de Coromandel em relação ao estado de Minas Gerais, ao estado de Goiás, as principais rotas de tráfico de drogas, nós estamos numa situação muito privilegiada, Álvaro. Diferente de cidades do Pontal, do Triângulo Mineiro. Uberlândia também parece que é meio estratégica para esse movimento. Está entre Rota São Paulo, Brasília, capital, e por aí vai. Então, nós aqui não temos problemas graves com o tráfico de drogas. Temos aquele tráfico de drogas que a gente pode chamar de formiguinha, né? Pequenos traficantes de drogas, usuários, né? Laranja, aviões, né? São os personagens desse mundo aí. Ações têm sido feitas de combate ao tráfico de drogas, principalmente nesse período que eu estou aqui, há praticamente 1 ano e 3 meses, aí, fizemos há umas 3 semanas atrás uma boa apreensão de drogas, onde os autores foram identificados, aproximadamente acho que quase 2 quilos, né, de maconha foi prensada, foi apreendida, segue o inquérito policial por parte da Polícia Civil, e as abordagens policiais, né, rotineiras, né, a indivíduos de atitude suspeita. Por exemplo, na Praça Abel Ferreira, estávamos com um passivo ali interessante de denúncias, né, de frequentadores da praça fazendo uso de tráfico de drogas. Uma praça bonita, um chafariz, né? Temos ali um coreto, né? Local agradável e sendo tomada por tráfico de drogas. Recebemos a demanda por parte do Poder Público Municipal, atuamos diretamente lá e já temos alguns dias aí que nós não temos tido reclamação. As abordagens da Polícia Militar continuam, né, visando que a redução, né, do uso e tráfico de drogas em Coromandel. Bem, e a Polícia Militar está lançando também aí uma outra campanha, né, que é essa a que falamos há pouco, Fique Seguro, que significa intensificar o patrulhamento noturno, né? Isso. Em horários noturnos, e fala um pouquinho sobre essa nova campanha da Polícia Militar aqui em Coromandel. Esta ação, né, contamos até muito com, agradeço a prestatividade da Rádio Gerais, que foi até o quartel, a gente deu ampla divulgação, e eu preciso que o cidadão de bem, ele entenda que a Polícia Militar atua 24 horas pensando na sua segurança, não só pensando, mas com ações práticas, né? Na madrugada, por isso chama Durma Tranquilo, né? Fique Segura, essas são as nossas nomenclaturas, temos a Operação Sentinela. Sentinela é aquele que guarda, né? O palácio, o templo, que guarda a cidade de Coromandel. E a Badia Dourado, que é as que eu atuo, e as outras também. Como tem sido feito? O policial, eu dividi, né? Vamos começar assim. Eu dividi a cidade em 5 grandes regiões, cada região um policial militar devidamente capacitado, motivado, isso que é o interessante, ele está motivado, ele passa o quê? Durante a madrugada, aquele momento que não está tendo ocorrência, passa a atuar diretamente contra o crime, contra a probabilidade de uma eclosão de um crime contra o patrimônio. Ou seja, né, um furto de uma bicicleta, de um veículo automotor, né, ou de uma residência. O policial, são ações que ocorrem principalmente de madrugada. De madrugada, por isso fala, durma tranquilo. O policial militar, veja bem, cidadão, ele não vai te acordar, ele vai passar na porta da sua casa, ele vai verificar se tem alguma vulnerabilidade. Não identificando nenhuma vulnerabilidade, ele vai assinar lá no primeiro quadrinho de um panfleto aí e vai deixar, não há nenhuma vulnerabilidade, se tiver algum problema, ligue 190 e ele vai colocar na caixa de correio este panfleto. Ocorrendo alguma vulnerabilidade, por exemplo, uma iluminação externa deficiente, ele vai marcar, manter uma iluminação externa. Manter o portão trancado. Tem gente, que deixa o portão destrancado, aberto durante a madrugada. Que bom, né, que Coromandel proporciona isso para nós. Mas você pode deparar com um infrator motivado. Não é recomendável, né? Não é recomendado, né? E se não tiver nenhuma... Iluminação, né? Iluminação é muito importante também como prevenção contra crime, né? Me permite que um exemplo, uma escola municipal no distrito de Santa Rosa, eu vou lá passando esta noite, né? Toda iluminada, isso traz segurança, não tinha nenhum, mas alguém vai lá furtar? Todo iluminado, alguém pode ver, né? Então é uma situação. Começa pela iluminação pública, que deve ser boa necessariamente, mas assim, é importante também deixar alguma luz acesa dentro de casa ou até na parte externa da sua casa, né? Justo. E esta ação, ela é personalizada, ela é de acordo com a região, o seu imóvel.
né? O policial vai identificar a sua vulnerabilidade e vai aqui assinalar. Lembrando que o policial militar que atua na área central, ele vai ter um viés para aqueles imóveis com estrutura particularizada para a área central. Aquele policial que vai atuar lá no Brasil Novo ou numa rua de periférica, que aos fundos, né, é uma outra realidade, a lateral é uma realidade, que às vezes a realidade do cidadão é um mato alto, que está ali, né, tomando conta um terreno baldio. Um terreno baldio. Ele vai assinalar, né, que ele precisa entrar em contato com os órgãos públicos municipais ou com o proprietário do lote ao lado para assim fazer a melhoria. E aí o policial militar vai deixar assinalado, colocar na caixa do correio as sugestões. E aí o cidadão que assim deparar com esta folha na caixa de correio, ele tem duas possibilidades. Já de acatar a sugestão do policial, Priscila, e já dar andamento ali na correção daquela sugestão, dar à luz o exemplo que nós demos do mato, ou entrar em contato com a Polícia Militar, agendando um horário para a gente ir lá pessoalmente, né, e assim dar maiores orientações e explicações do porquê da nossa ação. O senhor tem algum resultado concreto já desse projeto? Eu tenho uma repercussão positiva, né? Meus militares estão distribuindo aí, né? Começamos semana passada a distribuição e até agora ninguém entrou em contato, não. Vou fazer melhores apurações, que iniciamos esse projeto semana passada. Ele foi dado início em sede de batalhão dia 3 de abril, só que em Coromandel foi semana passada que a gente iniciou e até agora nenhum morador ligou. Deve ter consertado por lá, né? Pois é, capitão, aqui está: cadastre-se na rede de proteção preventiva. Existe uma rede de proteção preventiva? Como é que o cidadão deve fazer para se cadastrar nessa rede? Sim, esse é um próximo passo desse nosso projeto, que a gente tem rede de proteção preventiva voltada a estabelecimentos comerciais, a escolas, a bancos, as fazendas, empresas defensivas agrícolas, entre outras, né? Veja bem que visando a parte rural e alguns setores específicos, visando as escolas, né? Temos elas específicas. E o próximo passo, e até já conversei com alguns moradores de Coromandel, a intenção de formarmos as redes de vizinhança protegida. Isso é ótimo. São células, né, dentro de Coromandel. Isso, tipo uma associação, moradores de um determinado bairro, que vão se juntar, vão discutir problemas de segurança pública, não só de problemas de segurança pública, mas qualquer outro problema. Porque a gente enfrenta duas vertentes. O crime em si, aquele local que a gente sabe que habitualmente acontece, mas tem os locais do medo do crime. Aí é falta de iluminação, um mato crescido, uma rua ali, né, que não há moradores. Então, junto com a Polícia Militar, e aí o estabelecimento dessas redes preventivas de vizinhanças protegidas, a gente vai poder discutir o assunto local e aí, de mãos dadas, né, juntos, propor soluções e às vezes indo a campo mesmo ali, né, auxiliando as pessoas. Eu tenho ações em Uberlândia específicas disso aí, né, onde que junto com a prefeitura fomos lá, destruímos casas que estavam em construção, abandonadas, começou a entrar em ruínas, não tinha uma função social daquela casa ali em si. Junto com a prefeitura fomos lá, demolimos o local, limpamos o terreno, né, e é lógico, depois tem a contrapartida do proprietário, isso aí é uma outra questão que envolve a prefeitura, mas tornando aquilo ali de um medo do crime, que não vai ter mais o medo do crime, porque já foi resolvido. Então a pessoa vai poder se cadastrar, procurar a Polícia Militar, que sai, a gente começa a criar células, ao modo de Uberlândia que eu atuei, né, durante vários anos, aqui em Coromandel. Detalhe, a Polícia Militar é um fator de ignição. Ela vai iniciar essa célula, ela funciona sozinha, né? A Polícia Militar vai participar dela ali, participar de reuniões periódicas, né? E assim discutir problemas de segurança pública. Vale a pena conferir. Muito bom, muito boa ideia. Capitão, vamos falar agora um pouquinho de violência contra a mulher, e a gente sabe que muitas ocorrências, né, na Polícia Militar ocorrem nessa área, infelizmente, quase sempre associada também a problemas de alcoolismo dentro de casa, essa coisa toda. Como é que está a incidência de denúncias nessa área da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela traz para nós uma figura interessante dentro do processo penal, né, que é a celeridade, né? Ela não permite que seja postergado os prazos, ela tem que ser rápido.
inclusive não tem nem lavratura de TCO, que lavratura de TCO no local ali você resolve a ocorrência, libera quem tiver que liberar e agenda TCO o que é? TCO é o termo circunstanciado de ocorrência. Ah, tá. É ações voltadas, né, pela Polícia Militar ao crime, naqueles crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa 2 anos, né, de detenção, reclusão. E aí o policial militar já pega ali um termo de comprometimento, de comparecimento ao fórum. Né? É uma agenda, então ele é liberado ali, mas ele se compromete a comparecer no fórum junto ao Juizado Especial Criminal, baseado na Lei 9.099, então ele tem um prazo para responder por aquele crime. Há a previsão da suspensão condicional do processo, né? E entre outros fatores. A Lei Maria da Penha, não, uma lesão corporal leve, que tem uma pena aí, de no máximo 1 ano, por exemplo, né, ou 6 meses, a depender do caso concreto. O cidadão é preso em flagrante delito, é conduzido até a delegacia de Polícia Civil aqui em Coromandel ou em Patrocínio. Bom, então assim, a Lei Maria da Penha trouxe essa celeridade. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar na falsa sensação de impunidade do agressor. O agressor tem que sentir que vai ser punido, que ele vai ser responsabilidade de ser chamado na justiça. Coromandel é uma cidade que nós temos trabalhado em forma de rede. Polícia Militar, o CREAS, Poder Judiciário, através da doutora Amanda e do doutor André, nossos juízes, e a doutora Camila, a nossa delegada. Temos alguns casos específicos, tivemos infelizmente um feminicídio no início do ano, temos alguns problemas pontuais, a Polícia Militar tem, paralelo a essas ações voltadas para Maria da Penha, nós temos uma ação de visita preventiva ao homicídio. Como que funciona isso aí? Dentro da Maria da Penha. Tá? A gente identifica uma agressão, identifica uma ameaça, e o policial militar, ele, no prazo máximo de 5 dias, ele volta naquela residência para saber como que está. Às vezes o fato foi no final de semana. E lá para quinta-feira, quarta-feira, o policial militar volta naquela casa sem aquela atmosfera da bebida alcoólica, sem da agressão, e vê como que está. A depender do caso, a gente dá os devidos encaminhamentos, até mesmo do afastamento do lar do agressor. Voltando à questão da Maria da Penha, a Polícia Militar tem atuado firme em Coromandel contra os agressores. Hoje mesmo irei participar de uma reunião, né, juntamente com alguns autores, né, desse tipo de violência, e lá a gente vai conversar, sensibilizar esses agressores, entender o que está acontecendo e juntos, né, construirmos o quê? Uma cidade mais tranquila, mais segura, e principalmente que nossas mulheres não sejam vítimas da violência contra a mulher. Dentro da Lei Maria da Penha existe um crime, viu, Alvo? Até então não tinha nenhum crime previsto na Lei Maria da Penha, e agora temos que é o descumprimento da medida protetiva. Ok? Descumprimento. Ou seja, tem uma questão lá. E aí aqui em Coromandel, infelizmente, nós temos enfrentado essa situação. A mulher, ela está trabalhando numa loja e o agressor vai lá na loja ou fica passando ali próximo ali. Isso é descumprimento de medida protetiva. Sem prisão. dúvida. Que pode gerar prisão. Que pode gerar prisão, e temos prendido esse cidadão. Né? E ele tem que entender que agora o entendimento dos tribunais superiores aí, que essa medida protetiva, ela é válida mesmo após o término do processo. Às vezes o processo terminou agora. Entendi. Né? Não se fala mais do processo, ele cumpriu todas, né, as determinações do Poder Judiciário, mas elas repercutem até que a vítima, que é a ex-esposa, no caso, que é os casos mais emblemáticos envolvendo as ex-esposas, ela vai lá e retire a medida protetiva. Enquanto não, ela passa a vigorar, acionando a Polícia Militar, né? E aí todos os crimes passam a ser de ação pública condicionada. O que é isso aí? Rapidamente aqui? A Polícia Militar age, né, já de ofício, ela não precisa da provocação, ela tomou conhecimento, ela já age. Eu acho isso muito importante, porque a pessoa que ameaça a outra, né, especialmente no caso o homem que ameaça a mulher, ele tende também a relevar a medida protetiva. Né? Ele tende a ignorá-la ou a subestimá-la. Né? E isso é um perigo, e isso tem provocado muitos crimes. Porque apesar da medida protetiva, o agressor vai e comete o crime mesmo assim. Então, essa prisão ela tem um efeito didático, né? Para essas pessoas que ameaçam as mulheres. É um tipo de crime que eu considero imperdoável, sabe? Sim, é verdade. E é muito bom que a Polícia Militar esteja agindo com muito rigor também nessa área. Sim. Chegou uma mensagem aqui, Pedro, com relação às cartilhas, capitão. Essa cartilha que o senhor mostrou agora. Das escolas, né? Isso. Sim.
Vitória Nogueira Dias, Sim. informando que haverá uma ação no dia 30 de abril, no domingo, próximo à Lagoa do Anel Viário, das 15 às 18 horas, de distribuição dessa cartilha. Fazendo um movimento ali no entorno da lagoa, né? Muito bom isso, a dá participação um público da interessante. sociedade, respondendo aos apelos aí da Polícia Militar. Veja bem que essa Vitória, eu tive o prazer de conhecer ela no dia 20, né? Ela faz parte de um grupo de pais, né, de alunos aqui de Coromandel, e firmamos parcerias importantes no sentido de dar vazão, porque não adianta eu ter 5.000 cartilhas ali e eu não tenho quem distribuir. E aí, junto com ela e outros atores sociais aqui de Coromandel, a gente vai. Então, muito obrigado, Vitória, e você que está nos acompanhando aí pelas Gerais FM aí, repassando esta ação, né? Só repetindo, que dia? Dia 30 de abril, das 15 às 18 horas. Domingo. E importante falar que outros pais podem tomar essa iniciativa, capitão. Pode, inclusive ir lá, né, participar conosco aqui para dar mais corpo, né, dar maior visibilidade a esta ação. Capitão, a gente sabe que a Polícia Militar cuida também do trânsito, não é? Sim. É responsabilidade também da Polícia Militar zelar pelos problemas de trânsito. Como é que o senhor vê essa questão de trânsito hoje em Coromandel e região? Eu vejo assim, que o Coromandel é uma cidade muito tranquila, a questão do trânsito, bem sinalizada, apesar de eventuais problemas aí, tipo de qualquer cidade, né, que cresce, né, Coromandel cresce muito, é uma cidade muito pujante, mas precisamos voltar a atenção a alguns fatores, e segurança pública se mede também pela qualidade do trânsito na cidade. Um trânsito seguro, onde as pessoas respeitam as regras de trânsito, porque de um trânsito, um pai de família, né, consciente dos seus problemas no trânsito, a depender do fato ali, né, pode se tornar uma pessoa extremamente agressiva, vindo inclusive lesionar, né, fatalmente um Sim. outro ali só por conta de uma fechada, de uma buzina. Então temos que trabalhar uma situação de um trânsito mais seguro, consciente, né? E aí quando você vai tirar a carteira, né, tem lá regras, né, de um trânsito mais seguro, que é a direção defensiva, né? Que você cede o seu direito de passagem no trânsito para o outro. Eu tenho observado aí questões envolvendo cinto de segurança, vai um alerta aqui, pessoal, usar o cinto de segurança salva vidas, não é por uma questão de multa, de ação do policial militar, mas sim, né, de ele poder voltar para casa sem nenhuma lesão, nenhuma sequela. A questão do cinto. Eu tenho tido também uma observação aqui em relação a animais. A pessoa carrega o animal ali no colo como se tivesse o animal dirigindo o veículo. Outra vez passando ali aqui no bairro Jardim Vitória, ao que eu olhei de lado, parecia que o cachorro que estava dirigindo o veículo. Eu assustei com aquilo, sabe que eu estou vendo alguma coisa? Né? É complicada a situação. O policial infração. O senhor não viu o motorista? Não vi, só viu o cachorro. Só o cachorro. Assustei com aquilo, achei que estava gravando um TikTok ali, sabe? Assim, mas não, né? Era verdade real dos fatos. Esse animal ele pode pular da janela e o motorista se assustar. O animal pode descer ali para os pedais do veículo e atrapalhar a condução correta do veículo. Como que eu resolvo isso aí? O animal, dependendo do porte, ele tem uma coleira chamada peitoral, uma coleira peitoral. E essa coleira tem que ser colocada no cachorro e ela é afixada lá no banco, no cinto de segurança do banco traseiro. E animais menores, através de caixas devidamente preparadas para aquilo, também afixadas lá no cinto de segurança. Estamos entrando no Maio Amarelo, né, que é um mês da consciência de um trânsito mais seguro. Ações estão sendo desenvolvidas junto à Polícia Militar, à Prefeitura, Câmara Municipal, com palestra nas escolas, né, porque a gente acredita que as crianças influenciam diretamente nos pais, né, de forma que ele coloque o cinto de segurança, obedeça o sinal de trânsito, identifique as cores, né, vermelho, o que significa aquelas cores, né, vermelho, amarelo, laranja, né, o que significa aquelas cores, identificar as placas. Então a criança, entendemos, né, assim, a Polícia Militar, que é uma criança consciente e ciente das regras de trânsito, vai poder contribuir com os pais. Não é aquela questão, e aí me permite brincar, né? Que pau que nasce torto nunca se direita, mas a criança pode endireitar o pai ali, a mãe, né? A um trânsito mais seguro, né? Aqui em Coromandel a gente ainda vê muito crianças no banco da frente, sem o cinto, e soltas também no banco de trás. Isso é cultural aqui em Coromandel. Eu convido aos pais, né, aí que estiverem nos ouvindo, que insistem em deixar a criança na frente e não usar o cinto de segurança. Aqui veja vídeos, né, aí, né, em alguma plataforma digital de vídeo. Digite lá, né, consequências de um acidente de trânsito
cujo condutor não esteja usando o cinto de Imagens segurança. chocantes, né? Eu acho que ele nunca mais, eu tenho uma experiência, né, pessoal com essa pessoa muito querida, muito próxima a mim, né, que se você olhar ela, né, quando ela, né, estava antes do acidente, você vai ver uma pessoa pós-acidente e anos pós-acidente, como que ela está, né? Depois de você conhecer dessa história, você nunca mais deixe de usar o cinto de segurança. É verdade. Capitão, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM, falando sobre todos esses assuntos importantíssimos, né, para a comunidade de Coromandel e também da região. Eu passo a palavra para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. A consideração final que eu passo aqui para os pais é este momento de escola, não de problema de fake news, né, envolvendo insegurança na escola, que não deixe de enviar seus filhos às escolas. Confie no trabalho da Polícia Militar. Todas as escolas de Coromandel, seja público, particular, estadual, municipal, zona rural, e tem um contato direto com a Polícia Militar. Né? Não só pelo 190, mas um contato de telefones particular dos policiais militares que podem fazer qualquer tipo de intervenção em qualquer momento naquele localidade. Então, acredite na Polícia Militar, que nós estamos tentando fazer o melhor com o que nós temos, né, no momento. Confie, mande os filhos para a escola, verifique se o seu filho, além de ser, né, da possibilidade de ser vítima de bullying, mas se ele não está sendo autor de bullying nas escolas, e vamos trabalhar para uma questão de um trânsito mais seguro, respeitando as regras de trânsito, não por uma questão, deixo bem claro, viu, que às vezes a pessoa pensa, mas que o policial militar está multando, não é questão de multa, que o apelo do policial militar é para que você volte são e salvo para sua casa, sem nenhuma sequela, respeitando aí a todos e no trânsito de Coromandel, e que em maio a gente vai ter ações específicas. Quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer o Pedro Cunha no seu momento aqui, a Priscila aqui por gentilmente nos atender sempre, a você, né, a sua esposa também, a Arilda, a todo o corpo de funcionários aqui da Gerais FM, pela brilhante parceria, né, que a gente tem, Gerais FM, Polícia Militar, e a todos os ouvintes de Abadia, Coromandel, temos também Monte Carmelo, outras regiões aqui também que nos ouvem, e deixa aqui um canal aberto, né, com a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Humberto, aqui na entrada de Coromandel por Abadias Dourada, e pode nos procurar, né, para qualquer tipo de ação, sugestão ou solicitação de policiamento. Muito obrigado, Capitão Humberto, e parabéns pelo trabalho proativo que o senhor vem desenvolvendo aqui em Coromandel e em toda a região.